Bom dia, amadas, preciosas do Senhor. Estamos de volta com o nosso estudo Sementes da Primavera, a jornada de 40 dias de uma mulher. Hoje é o dia 31, amadas. Como está passando rápido. Hoje já está faltando 9 dias para terminarmos a nossa jornada de 40 dias. Isso é muito bom, amadas. Quanto já nós já temos aprendido durante essa jornada e vamos continuar aprendendo até o final dela, amém? Devocional, plantando e cuidando do seu jardim, a semente da verdade. Que bom que você está aqui comigo hoje, participando, né? Caminhando comigo nessa jornada. Então, nossa leitura hoje pede para que leiamos em Efésios 6, do 1 ao 4. Vamos ver o que diz a palavra? Eu quero ler aqui na versão revista e corrigida, tá bom? Efésios 6, versículos 1 ao 4, diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Esse é o nosso versículo para iniciarmos o nosso devocional. Hoje chamando a atenção para os pais, né? Para os nossos pais e nós como pais e mães, né? Então, o nosso devocional nos diz assim: Deus é um Deus de ordem e os conceitos de honra e submissão estão em toda a Bíblia. Leia esses versículos e toma nota daqueles que o Senhor está falando mais especificamente com você. Não deixe de lado, mas guarde no coração. Peça ao Senhor para ajudá-la a meditar e pensar sobre isto hoje. Peça ao Senhor para trazer à tona qualquer coisa que você precise entregar a Ele. Então, é sempre bom nós termos um caderninho para anotar algo que o Senhor coloca no nosso coração, ou até mesmo grifar na Bíblia, quem tem costume de grifar os versículos, né, para chamar a atenção depois que você quiser meditar novamente. Então, vamos guardar também no nosso coração, né, não só escrever, não só grifar, mas guardar no coração e pedir para que o Senhor venha nos mostrar no que nós precisamos meditar, no que nós precisamos pensar, né, no que nós precisamos agir na nossa vida como filhas e como mães. Plante a semente. Calmamente recite o versículo principal de hoje para si mesma. Guarde em seu coração, medite nele ao longo desse dia. Então agora nós vamos plantar essa semente, amadas. Vamos lá? A semente é Efésios 6, 2 e 3, que diz: Como dizem as Escrituras, respeite seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Então, aqueles que são obedientes têm, né, uma vida mais longa. Então, amadas, vamos regar a nossa semente agora? O que nos diz o nosso devocional? Diz assim: Você honra seus pais? Você está educando seus filhos no caminho que devem seguir para que eles não se sintam frustrados? Você precisa confessar pecados antigos? Talvez você tenha sido ferida por um dos pais. Permita que o Senhor cuide carinhosamente de você. Permita que Ele entre no seu íntimo. Creia que Ele é capaz de curar toda e qualquer coisa. Você precisa pedir ajuda a Ele para perdoar? Então, nessa primeira parte aqui de regar a semente, né? O devocional nos faz uma pergunta: você honra seus pais? Você está educando seus filhos no caminho que deve seguir? Então é uma coisa que nós, pais, mães, devemos fazer, né? Sempre meditar como nós estamos educando nossos filhos e também como nós estamos sendo filhas dos nossos pais, né? Aqui ele fala também que talvez você tenha sido magoada, ferida por um dos pais durante a sua infância, e isso te bloqueia em algumas áreas. Peça para que o Senhor te ajude
a perdoar, porque por mais que você foi frustrada, ferida, vítima, né? Aconteceu algo com você que te marcou muito e isso te bloqueia, é necessário que você perdoe, porque essa mágoa, esse rancor, essa ferida está dentro de você e é isso que está te impedindo de você seguir em frente. Então, perdoe. Peça ao Senhor ajuda para que você venha perdoar, para que você possa se sentir livre e poder educar os seus filhos sem nenhuma culpa, sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa de nada do passado. Se for o caso, se você precisa confessar alguma coisa do passado, pecados antigos, confesse. Confesse a Deus em primeiro lugar e siga a orientação do Espírito Santo em seu coração. Então, vamos continuar regando a semente? Que nos diz aqui o devocional. Apesar dos pais que você tem ou teve, medite em como seria honrá-los essa semana. Se eles não estão mais vivos, pense em como poderia honrá-los com palavras e atitudes. Sabe, amadas, eu vou dar uma paradinha aqui, depois nós continuamos. Há umas semanas atrás, acho que uns meses atrás, eu senti de fazer isso, amadas. Eu senti de fazer isso. Eu chamei meus pais e, e falei pelo WhatsApp mesmo, porque com essa pandemia eu não pude ir até a eles, mas eu falei com eles. E eu chamei meu pai e minha mãe no WhatsApp e disse a eles o quanto eu os amo, né? E disse a importância deles para mim, como eles são importantes. Foi por causa de um devocional que eu ouvi que estava dizendo isso, que nós precisamos honrar os nossos pais, até mesmo com palavras e atitudes. Mesmo depois de tantos anos, já sou casada, já sou vó, é necessário fazer isso. Foi necessário, foi muito bom. E é necessário que você faça também quando você tiver uma oportunidade, quando você sentir que é a hora. Não deixe de passar essa oportunidade de você honrar os seus pais com palavras e atitudes. Esse é mandamento do Senhor. E eu fiz isso. O Senhor me abençoou. Foi tão bom, foi tão gostoso, foi tão, tão maravilhoso isso. Sabe? Você poder honrar os seus pais. É muito bom mesmo, amadas. Tem essa experiência também. Então, irmãs, continuando aqui, regando a semente, o devocional diz assim: pense no legado que deixaram e pergunte ao Senhor se você deve dar continuidade a alguma das coisas honradas e excelentes que eles lhe ensinaram. Agradeça ao Senhor por ser seu Pai Celestial e também pelas circunstâncias da sua infância, acreditando que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Depois você leia Romanos 8, 18 ao 30. Então, sempre peça a direção do Senhor para saber, para dar continuidade às coisas que foram honradas e excelentes que seus pais ensinaram, né? Sempre passe o que os seus pais passaram para você, o que eles passaram de bom, passe para os seus filhos e agradeça ao Senhor pelo Pai Celestial, né, que Ele é para conosco, né? E também pela sua infância que você passou. E Deus, tudo que Deus trabalha em nossa vida é para o nosso bem, né? E o fruto dessa semente é honre os seus pais, honre o seu Pai Celestial. Então nós temos que honrar. Hoje vamos meditar nisso, irmãs. Se você tiver um tempinho hoje, honre os seus pais. Mande uma mensagem ou fale para eles. Honre o seu Pai Celestial também. Você vai honrar seu Pai Celestial obedecendo a palavra dele. O nosso devocional, ele pede para nós lermos em Romanos 8, 18 ao 30. Eu quero ler com você agora, irmãs. E quando você puder, leia também aí na sua casa, tá bom? Medite na palavra do Senhor, na versão que você tem aí. Eu vou ler na versão Nova Linguagem de hoje. Então vamos aqui meditar na palavra. São poucos minutos, irmãs, mas vale a pena. A palavra precisa entrar, a semente precisa entrar no nosso coração. Então vamos lá?
Romanos 8, 18 ao 30. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e o tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que quem Ele chamou de acordo com o seu plano, porque aquele que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãs. E Ele nos ensina a cada dia. É tão bom meditarmos na palavra do Senhor. Então vamos honrar essa palavra. Vamos honrar nossos pais. Vamos saber esperar o momento. Vamos viver essa palavra. Encerre em oração. Peça ao Senhor para dar vida a tudo que foi semeado hoje em seu coração, irmãs. Vamos continuar regando essa semente no nosso coração. Eu vou ficando por aqui e que o Espírito Santo de Deus continue aí com você, ministrando ao teu coração, amém? Eu te espero no próximo devocional, minhas amadas. Fique com esse Deus maravilhoso. Deus te abençoe.